aqui, então. Bom, então, é a nossa última aula da disciplina. Essa aula é super importante, é uma aula sobre filogenia molecular, né? A gente usa muito a filogenia, principalmente quando vamos caracterizar uma nova espécie, né? Ou também para determinar variantes, subtipos virais. Então, a filogenia faz parte, né, do nosso cotidiano. O objetivo dessa aula é conceituar a filogenia, homologia, identidade, similaridade. É impressionante que a gente, né, encontre artigos, ou eu reviso muitos artigos, e as pessoas não sabem ainda a diferença entre esses termos, né? Então, vou falar sobre isso. Falar sobre os métodos e modelos utilizados para a filogenia, dar alguma aplicação desse estudo. E também a gente vai aprender como construir uma árvore filogenética. Bom, os organismos, eles possuem padrões, né? Quando a gente avista, né, um cavalo, por exemplo, né, tinha um cavalo em cima de uma casa lá em Canoas, algo impensável, né, com essa enchente. A gente sabe que é um cavalo. As flores têm um padrão, as árvores têm um padrão, né? Os micro-organismos têm um determinado padrão, os peixes, né? Os insetos e aracnídeos, os vírus têm um determinado padrão. Da mesma maneira, as moléculas também têm um padrão, né? Então, a gente consegue observar esse padrão a nível molecular, né? Então, a filogenia, ela explora um pouco esse padrão molecular, né, entre as diferentes sequências das moléculas. Então, a filogenética, né, ela utiliza esses padrões para avaliar aspectos hereditários presentes numa sequência de DNA ou proteínas, né? O termo filo significa tribo, clã, raça, e genético, origem, fonte, nascimento, né? Então, origem de uma tribo, origem de uma família. É o estudo da relação e história evolucionária de indivíduos, aqui a gente está falando de espécies, ou grupo de organismos, populações. Então, a gente pode analisar tanto a nível de espécie como a nível de populações. E essas relações, então, elas são descobertas através de métodos de inferência filogenética. E o resultado dessas análises é a filogenia. Ela pode ser representada na forma de uma árvore filogenética, que é uma hipótese diagramática sobre a história da relação evolutiva de um grupo de organismos, né? Essa hipótese, ela pode ou não estar correta. Os ramos de uma árvore filogenética podem ser organismos vivos ou fósseis e representam um fim ou presente de uma determinada linhagem evolutiva. A importância, né, da filogenia, né? As análises filogenéticas, elas se tornaram fundamentais para a compreensão da biodiversidade, da evolução, da ecologia e dos genomas, né? Inclusive, na pandemia, elas foram e têm sido, né, fundamental para determinar a evolução de determinadas variantes, né? Determinar a história evolutiva do gene, da função ou de uma espécie, para caracterizar ancestrais, para estimar o tempo de divergência entre dois organismos desde o último ancestral comum, visto que esse padrão, ele também tem um padrão de mudança, de troca de nucleotídeos, e se a gente tiver um número significativo de sequências, a gente consegue determinar esse padrão e, dessa maneira, calcular esse tempo evolutivo. E também caracterizar famílias gênicas e proteicas, né? A filogenia molecular é quando se utiliza o DNA para uma análise filogenética, né? E como que a gente escolhe, então, a sequência certa de DNA? Pode ser uma sequência que evolua rápido bastante para que as espécies em estudo mostrem diferenças uma das outras, ou em determinado momento a gente pode buscar sequências mais conservadas que evoluam, então, mais lentamente, para que não haja muita divergência. Tudo vai depender do objetivo. E para conhecer a relação de parentes, né, próximos como espécies dentro de um gênero, eu posso buscar áreas do DNA que evoluem rapidamente, ou que sejam áreas neutras, como os introns, né?
Por outro lado, né, se é para analisar uma relação de parentes distantes, como famílias ou ordens, eu vou buscar regiões mais conservadas, né, que evoluem com uma velocidade moderada, como as regiões codantes de proteínas. E grupos muito distantes, como classes ou filos, a gente vai buscar regiões mais conservadas, como, por exemplo, o DNA ribossomal, região ITS, o DNA cloroplastídico, né? Eles apresentam um alto grau de conservação em tamanho, estrutura, conteúdo gênico e ordem linear entre espécies aparentadas. Né? Então, por que o 16S ele é tão conservado? Porque ele faz parte lá da subunidade menor do ribossomo e a tradução de proteínas é algo fundamental na célula. Né? Se ele sofre uma mudança, pode ser que essa síntese de proteína não aconteça. Então, essas sequências tendem a se manter conservadas. Né? Então, especificamente, o 16S ele tem cerca de 1.500 pares de base, ele tem regiões variáveis. A gente geralmente amplifica esse fragmento, né, via PCR e faz, então, o sequenciamento para determinar, por exemplo, né, os filos ou as espécies, né, o grupo de organismos que estão presentes em determinada amostra. Bom, a gente vai sempre avaliar, né, características homólogas, né? Isso parece bobeira, mas a gente já vai entender a importância disso, né? Então, a árvore filogenética é uma hipótese sobre relações evolutivas. A gente precisa usar características que sejam indicadoras confiáveis de ancestralidade comum, né, para construir uma árvore. Características similares que ocorrem em diferentes organismos, porque foram herdadas de um ancestral comum que também tinha essa característica. Então, se eu vou analisar essa relação evolutiva de um certo grupo, por exemplo, de vertebrado, eu tenho que comparar, por exemplo, regiões homólogas do corpo. Né? Duas estruturas são ditas homólogas se elas são originárias de uma mesma estrutura ancestral. Então, eu posso comparar cabeça, a estrutura, né, da cabeça, ela é homóloga entre diferentes vertebrados, mas eu não posso comparar cabeça com a região do braço, por exemplo. Isso parece que é algo bobo, mas muitas vezes a gente vê pessoas comparando genes diferentes. Não pode. Então, eu tenho que sempre comparar regiões que são homólogas, que evoluem da mesma maneira. Né? Então, a homologia ela significa uma similaridade com origem comum. Né? Então, se a gente pega, né, o braço humano, a pata do gato, né, a asa do morcego, a nadadeira da baleia, todos eles têm uma origem comum, divide inclusive os mesmos ossos, mas que evoluíram de maneira diferente, porque cada um desses membros desempenha funções diferentes, né? Mas tem uma origem comum, são, né, regiões ou são partes homólogas de diferentes espécies, né? Então, órgãos homólogos, o braço humano com a asa morcego. Órgãos similares são a asa de morcego e a asa de borboleta. Tem a mesma função, porém não tem a mesma origem. Né? O morcego é um mamífero, a borboleta é um inseto. Então, origens completamente diferentes, embora tenham a mesma função. Então, a gente tem que sempre, né, estar ligado nessa questão. Né? Também, dentro do que é homólogo, nós temos outros dois termos, né, que são encontrados na literatura que faz relação entre essas implicações evolutivas e funcionais. Então, quando a gente fala de genes ortólogos, são genes presentes, né, em diferentes organismos que se originam de um ancestral comum, antes do evento de especiação. O parálogo já é o gene que está presente no mesmo organismo, né, e que tem uma ação semelhante. Então, ele evoluiu dentro do mesmo organismo, né, antes ou depois dessa especiação. Então, por exemplo, a espécie 1 tem um GNA que é ortólogo, que tem a mesma função, que tem a mesma origem comum na espécie 2.
Dentro da espécie 1, eu tenho o gene A e B, que são parálogos. São genes que evoluíram dentro dessa espécie. Houve um evento de duplicação e eles evoluíram de maneira independente, né? Então, a gente pode encontrar essas relações conforme determinado gene que a gente estiver analisando, né? Então, os ortólogos, eles descendem do mesmo ancestral, muito provavelmente têm domínios, estruturas tridimensionais e função similares. Os parálogos também têm, né, essa mesma conservação, né, e eles estão relacionados ao evento de duplicação, né, adaptação de genes ou produtos pré-existentes dentro de uma mesma função, né. Para ficar bem claro, a gente pode pegar o gene, né, da hemoglobina, né. Então, se a gente pegar lá o sapo, a galinha, os camundongos, eles têm um gene alfa da hemoglobina, né? E a gente também, então, esses genes alfa, eles são ortólogos entre si, né? A gente também tem um gene beta em camundongo, em galinha e em sapos, né? Então, quando eu comparo dentro da mesma espécie o mesmo gene da hemoglobina, mas aqui é um gene que foi duplicado, né? E tem, né, a região alfa e beta, eles são considerados parálogos. Então, houve um evento de duplicação e eles evoluíram de maneira independente, mas eles apresentam a mesma função. Outros termos que são importantes é a diferença entre homologia, similaridade e identidade, né? Homologia, ela significa ancestralidade comum. Ela possui um significado evolutivo. Duas espécies são homólogas ou não, dois genes são homólogos ou não, duas regiões anatômicas são homólogas ou não. Isso é homologia. Similaridade é quando duas coisas homólogas, né, quando eu considero a probabilidade do alinhamento de ter ocorrido ao acaso, né, ao EVL, né, a similaridade ela é mensurável. Não necessariamente compartilha o mesmo ancestral, mas sugere que normalmente expressa em porcentagem de identidade. Então, o que a gente vê muito, né, em artigos? A gente vê o pessoal atribuindo, né, percentual e homologia. Não existe homologia como gravidez. Uma mulher está grávida ou não está grávida. Não existe uma mulher 50% grávida. Isso é a mesma coisa para homologia. Ou é ou não é homólogo. Se é homólogo, qual que é o percentual de identidade ou similaridade entre esses genes, né? E especificamente, identidade está relacionada, então, ao número que indica a quantidade de nucleotídeos alinhados. Também, assim como a similaridade, é mensurável. Ela pode ser expressa em percentagem, né? Assim como a similaridade. Então, geralmente, para nucleotídeos, a gente vai trabalhar com identidade, para proteínas, a gente vai trabalhar com similaridade, né? Mas também são sinônimos. Mas a gente, né, similaridade e identidade são mensuráveis, homologia não, né? Então, aqui até peguei um trecho de um artigo, né? Vale a pena repetir aqui que homologia, como a gravidez, é indivisível. Você é homóloga, é grávida ou não é? Assim, se o que quer dizer que 80% dos estados dos caracteres são idênticos, deve-se falar em 80% de identidade e não em 80% de homologia. Vejam só, isso aqui é um artigo, né? Eu tirei do artigo de 2000. E até hoje, a gente pega muitos artigos atribuindo percentual de identidade à homologia, né? Então, tem que tomar cuidado. Bom, como é que a gente obtém a sequência gênica? A gente já aprendeu aqui ao longo da disciplina, né? Tudo começa lá com o processo de extração do DNA, de amplificação, sequenciamento, análise dessa sequência, e aí a gente faz o BLAST para ver o quão, né, similar ou idêntica essa sequência é em relação a outra espécie, né? E para desenhar uma árvore filogenética, além dessa sequência, o que eu preciso? Eu preciso, então, de um alinhamento, que é o alinhamento que vai estabelecer se essa região gênica, se esse gene, né, ele tem, né, ele é homólogo a outra região. Eu vou estimar, fazer uma estimativa da árvore, reconhecer, então, procurar padrões entre as sequências e depois a interpretação da árvore, que é interpretar, então, essa relação filogenética entre os organismos, né? Por que alinhar um gene ou genoma? Bom, primeiro, para descobrir se eles são homólogos ou não. Ok, são parecidos.
são parecidos, qual que é o grau de semelhança? Qual que é o percentual de identidade ou similaridade? 90%, 99%, né? E para buscar alterações gênicas, mutações, substituições de base, adição de base, deleção de base, né? E da onde vem esse processo de mutação, né? Na maioria das vezes ele é atribuído a erros a DNA polimerase, né? Então a DNA polimerase ela tem uma taxa de erro de 10 a menos 7, ou seja, um erro a cada 10 milhões. Já, né, vírus RNA que são dependentes da RNA polimerase tem uma taxa de erro maior, 10 a menos 4, um erro a cada 10 mil nucleotídeos, né? Então, esses erros na polimerase vão provocar, então, troca de nucleotídeos ou, muitas vezes, adição ou deleção. Por que que uma troca de nucleotídeos é mais comum que uma adição e uma deleção? Porque a troca, né, a gente sabe que o nosso código genético é degenerado, né? Mais de um códon pode dar origem ao mesmo aminoácido, né? Então, muitas vezes, essa substituição de base ela não reflete em substituição de aminoácido, consequentemente, não muda a função da proteína, né? Já quando a gente tem uma adição ou uma deleção, eu mudo o frame, né, da proteína, né? E isso pode, então, dar origem a uma proteína truncada e essa adição ou deleção não ser funcional e, consequentemente, ela não vai ser transferida para as gerações futuras, né? Bom, o conceito de relógio molecular ele está baseado na ideia que mutações espontâneas elas se acumulam a uma velocidade constante ao longo do tempo evolutivo em determinado gene. Se a gente tiver uma quantidade de sequências suficientes, né, e ao longo do tempo a gente pode determinar essa velocidade de acúmulo de mutações, né? E aí a gente pode fazer estimativa, né, de quando houve aquele evento de duplicação, aquele evento de especiação, né? Deve ser utilizado para genes que tenham a mesma taxa de evolução em diferentes linhagens. Então, também eu tenho que tomar cuidado, né, qual gene que eu vou utilizar e, claro, deve ter a mesma função em todas as espécies, né? O alinhamento, então, é ele que vai determinar qual é esse grau de similaridade entre duas ou mais sequências ou entre fragmentos. E também vai inferir a homologia entre genes, se eles são parálogos ou ortólogos, né? Então, durante o alinhamento, eu vou ter, né, regiões do genoma, né? Aqui o alinhamento de proteína, né? Onde eu vou ter o match, quer dizer, são iguais. Eu vou ter regiões que são mismatch e eu vou ter formação de gaps devido à inserção ou gap nas sequências, né? E o que esses programas de alinhamento eles fazem, eles dão pontuações diferentes para quando eu tenho um match, um mismatch ou um gap. Então, o alinhamento estabelece as posições homólogas entre as sequências. A homologia pode ser confiavelmente inferida a partir de alta similaridade. E se o alinhamento estiver ruim, toda análise proveniente dele também será. Então, esse é um ponto importante. O alinhamento é a base para a árvore filogenética. Se o alinhamento é ruim, a minha inferência filogenética também vai estar errada, né? Então, eu tenho que ter um bom alinhamento, né? E como é que a gente observa se eu tenho um alinhamento bom ou não? Então, por exemplo, se eu quero alinhar regiões gênicas, né, de espécies muito distantes, eu não vou ter um alinhamento bom, porque elas são muito diferentes, eu não vou conseguir encontrar um padrão aqui. Por outro lado, se eu estou procurando, né, regiões gênicas que variam muito pouco dentro de espécies relacionadas, também pode ser que eu não tenha um padrão, porque eles são muito parecidos e isso também não vai permitir uma diferenciação. E a gente tem vários programas que são utilizados, então, para fazer esse alinhamento. Um deles é o Clustal, né, que, além de fazer o alinhamento, ele disponibiliza esse alinhamento, né, em cores diferentes conforme o nucleotídeo, que facilita, então, a visualização e análise desse alinhamento, né? Nós temos também alinhamentos heurísticos, né? Eles produzem os resultados mais próximos possível do ótimo, sem demandar muito tempo, que é o caso do Clustal W, né? Então, rapidamente eu consigo fazer um alinhamento. Por trás desse alinhamento é feita uma matriz matemática, né, para se encontrar, então, esse padrão e depois, de acordo com esse padrão, eu vou ter, então, minha árvore filogenética.
Então, o Clustal-W é um programa de alinhamento de sequências, né, que pode ser usado tanto para DNA como para proteína. Ele produz alinhamentos com várias sequências divergentes. E o programa calcula o melhor pareamento para as sequências selecionadas e as alinha de forma que as identidades, similaridades e diferenças possam ser vistas. Geralmente, isso é mostrado na forma de cores diferentes para facilitar, então, essa observação. E as árvores filogenéticas, elas são diagramas que representam as relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. A gente sempre vai estar olhando da raiz para a ponta da árvore, sempre do passado para o presente, né? E ela significa que houve, né, um evento de separação, né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, né, uma árvore filogenética, né, comparando as diferentes espécies de primatas, a gente vê que é errado dizer, por exemplo, que o humano ele originou diretamente dos gorilas. Não, houve lá, né, um ancestral comum, uma linhagem ancestral dos hominídeos que foi evoluindo e que deu origem aos gorilas, depois deu origem aos mamíferos, né? Houve um evento de especiação, né? Nesse mesmo evento de especiação, depois nós tivemos os chimpanzés e os bonobos, né? Então, o que a gente pode dizer é que essas espécies, né, são primas uma da outra, mas elas evoluíram de maneira independente. Então, essa já é, né, uma lição aqui, né? Bom, então, como eu falei, a raiz da árvore, ela representa, então, a linhagem ancestral, as pontas representam os descendentes desse ancestral, e conforme você avança, né, da raiz para a ponta, você está avançando no tempo, do passado para o presente. Quando uma linhagem se divide, ela é representada por uma ramificação. Então, você tinha uma linhagem ancestral, houve um evento de especiação e ela se dividiu, então, em duas linhagens, né? Então, uma única linhagem ancestral ela pode dar origem a duas ou mais linhagens, né? E eu sempre vou ter, então, esse traço de ancestrabilidade ligado a determinada linhagem, né? Então, cada linhagem tem uma parte de sua história que é única e uma parte que é compartilhada com outras linhagens. Então, por exemplo, aqui, né, esse ramo ele representa uma história compartilhada, né, entre B e C, porque houve um evento de especiação, mas eu tenho aqui, né, uma porção que é única de B, né, e uma história evolutiva que é única de C. Já, por outro lado, A, né, teve um evento de especiação que foi anterior às espécies A, B e C, então havia um ancestral comum que deu origem, então, à espécie A e depois mais um evento de especiação que deu origem à espécie B e C. De forma semelhante, cada linhagem tem ancestrais que são únicos para aquela linhagem e ancestrais que são partilhados. Como eu falei, então, aqui nós temos um ancestral que é comum a B e C, nós temos um ancestral que é comum a B e C, e nós temos um ancestral único de C, né? Afinal, o ramo aqui, o comprimento do ramo, ele pode estar relacionado, né? Ou ele está relacionado à evolução daquela espécie ao longo do tempo. Bom, o clado, né, na árvore filogenética, né, é importante saber, então, quais grupos de seres vivos compartilham um único ancestral comum, né? Então, essa informação possibilita definir um clado válido para ser utilizado na filogenia. Então, a definição de clado é um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes vivos e extintos desse ancestral. Então, a gente pode reconhecer um clado aqui, por exemplo, porque eu tenho um ancestral comum que deu origem, né, a 3 espécies aqui, né? Por que isso aqui não é um clado? Porque aqui eu tenho ancestrais diferentes, então isso não é um clado. Aqui é um clado único, eu tive um evento de especiação que deu origem a essa espécie. E aqui não é um clado, porque eu tenho uma espécie, né, um ancestral aqui, que sofreu um evento de especiação, mas dele deu origem a várias espécies. Então, se eu olhar esse conjunto, ele não é um clado. Aqui, na verdade, ele está englobando cada clado, né? Então, o clado significa que tem um ancestral comum para aquela espécie, um evento de especiação. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com filos, né, a gente não trabalha com espécies, a gente trabalha com OTO, né? Isso é muito comum para análise bacteriana, por exemplo. Então, OTO é uma unidade taxonômica operacional que pode representar uma espécie ou pode representar um grupo de espécies.
E essa árvore ela pode ser enraizada ou não. Se eu conheço um ancestral comum, ela vai ser enraizada. Se eu não conheço, ela pode, né, isso está indefinido e pode ser que a espécie ancestral, né, não esteja definida ainda. Então, os elementos das árvores, então eu vou ter a raiz, que representa a linhagem ancestral a todas as demais, eu vou ter nós internos, né, que são eventos de especiação, que aparecem em azul aqui, e eu vou ter nós terminais, que representam linhagens ou espécies terminais, que podem representar ótos também, e os ramos conectam, então, esses nós. Né? Quando eu olho o filograma, né, é uma informação contida, né, no comprimento dos ramos. Então, muitas vezes, o comprimento do ramo, num filograma, ele está relacionado à taxa de evolução. Né? Então, um ramo mais comprido, em alguns casos, pode representar mais eventos de substituição de nucleotídeos. Né? Bom, o método de reconstrução filogenética ele está baseado, então, nesses padrões, nesse padrão de mutação, nesse padrão que existe quando a gente compara dois genes. Né? Então, quando a gente compara duas sequências, a gente vai observar, então, né, nucleotídeos que são idênticos entre elas e vamos observar também mutações. Né? E essas diferenças são importantes para a gente inferir, então, o grau de parentesco entre as espécies. Né? Então, um método de reconstrução da filogenia, ele parte, então, de um alinhamento que se calcula, então, uma matriz de distância, e depois, né, além de usar, né, um tipo específico de alinhamento, eu vou utilizar também um método de agrupamento. Né? E aí a gente vai ver que a gente tem diferentes métodos de agrupamento para melhor representar, então, essa evolução daquelas sequências que eu estou analisando. Né? Então, começando com os modelos de substituição de nucleotídeos. Então, a gente tem vários modelos e eles estão baseados em diferentes conceitos. Né? Então, partindo do princípio que as sequências não evoluem da mesma maneira, a gente tem que usar diferentes modelos para ver aquele que melhor representa a evolução daquela espécie. Né? A ideia desses modelos é recuperar a informação perdida, né, por levar em conta as substituições. E considera diferentes probabilidades, frequência de bases, taxas de substituições ao longo do gene, taxa de transições e transversões, né? Então, quando mudou, né, de uma base púrica para uma base pirimídica, por exemplo, né? Proporções subsinônimas e não sinônimas, né? Então, quando eu tenho mutações com troca de aminoácidos ou não, e sítios, proporção de sítios invariantes, que são regiões do genoma que não mudam. Né? Então, vamos analisar alguns modelos. Então, o Jukes-Cantor é um modelo bem simples. Né? Ele assume que todos os nucleotídeos têm a mesma probabilidade de mudar para qualquer um dos outros nucleotídeos. Então, se eu tenho uma adenina, ela pode mudar para uma timina, mas como ela pode mudar para uma citosina ou uma guanina. Já o Kimura 2 já é um modelo de substituição de nucleotídeo que ele já assume taxas diferentes entre transições. Então, quando eu tenho bases úricas, né, adenina e guanina, para mudar para bases purimídicas, citosina, timina, e transversões, né, quando eu mudo, né, de uma base úrica para uma base pirimídica e vice-versa. Né? E tem outros modelos mais complexos, como Tajina-Ney, Tamura 3 e Tamura-Ney, que assumem mais parâmetros e que podem se aproximar mais da realidade, mas, por outro lado, eles podem ter uma variância maior. Na prática, hoje, nós temos programas que você pode pedir para eles testar diferentes modelos e te dar a resposta, né, qual que é o modelo que melhor se aplica àquele gene que você está analisando. Né? Então, a gente sempre parte do modelo mais simples, como o Jukes-Cantor, e vai evoluindo até modelos mais complexos. Obviamente que quanto mais complexo o modelo, maior é o tempo, né, de processamento, né, dessas sequências. Né? É comum, muitas vezes, a gente deixar uma árvore filogenética, né, rodando durante uma semana para determinar qual que é o melhor modelo, porque ele tem que testar todos, e alguns
né, levam muitos parâmetros, né, os mais complexos, né, para serem definidos, e ele vai te dizer, olha, o melhor modelo para essa espécie é tal. E, além de modelos, né, desses modelos relacionados, então, a esse padrão de mutação, a gente tem também métodos de agrupamento ou inferência, né? Então, as árvores são calculadas de acordo com a similaridade entre as sequências, sendo baseadas nos métodos de distância. Esses métodos atribuem um valor às diferenças existentes entre duas sequências. Essas diferenças entre as sequências são tratadas como uma só variável. E a distância entre os óculos reflete a distância entre as sequências. Por exemplo, o método Nebel-Jordan, que é um método bastante usado, porque ele é rápido, né? Se a gente fosse traduzir, seria algo como o método do vizinho mais próximo, né? Ele foi, né, desenvolvido em 1987 por Salton e Ney. Ele é baseado no princípio da evolução mínima, e a vantagem dele é que ele é muito rápido. E ele vai identificar os vizinhos que sequencialmente minimizam o tamanho total da árvore. É por isso que ele é um dos algoritmos mais usados, eficientes e rápidos, né? Então, a ideia dele é que eu começo com uma árvore como se fosse uma estrela, e o primeiro passo, ele vai buscar aquelas duas espécies, né? Ou aquelas duas sequências que são mais próximas. Assim que ele achar as duas sequências que são mais próximas, ele vai, né, buscar qual que é a terceira sequência mais próxima. É por isso que é o método do vizinho mais próximo. E assim, ele vai repetindo esse processo até que todos os graus de parentesco sejam encontrados. E nós temos também métodos cladísticos, né? No qual a árvore é calculada levando-se em conta os vários possíveis caminhos de evolução. Esses métodos que buscam, dentre todas as árvores possíveis, o que melhor representa a história evolutiva. Parcimônia, né? Esses métodos usam cada posição do alinhamento como uma informação evolutiva para construir a árvore, né? E entre esses métodos cladísticos, né, as diferenças entre as sequências são tratadas como uma série de variáveis descontínua, cada uma um multiestágio. Então, a gente pode ter a máxima parcimônia, a máxima verossimilhança e método bayesiano. Por exemplo, na máxima parcimônia, seleciona a árvore que minimiza o número de passos necessários para explicar os dados, né? A parcimônia ela é muito utilizada, né? É a preferência pela explicação mais simples para uma observação. Ela supõe que o caminho evolutivo mais provável é o mais simples, que se explica com menor número de mudanças, de substituições de nucleotídeo, né? E, consequentemente, ela, através do alinhamento, ela só vai usar os sítios informativos, ou seja, os sítios no qual houve essa substituição. E as árvores são construídas ao acaso, e o número de mudanças nucleotídeas é calculado até que todas as possíveis topologias sejam examinadas, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui 4 espécies. Quando eu alinho, eu observo um padrão, né, que difere entre elas. Elas têm regiões que são comuns, mas tem nucleotídeos que mudam, né? Então, nesse primeiro passo, eu vou separar essas sequências, né? Cada uma tem uma sequência diferente, cada um desses organismos, e eu vou tentar inferir, né, qual que é, né, a evolução. E aí, pela parcimônia, ela vai ficar sempre com a explicação mais simples, né? Que nessa posição aqui eu tinha uma adenina, e que depois ela foi trocada por uma guanina, né? Porque é uma base púrica, né? Então, essa seria a explicação mais simples, né, para esse processo. E existem outros métodos que vai considerar que não, primeiro já houve uma substituição por guanina, depois houve uma substituição por adenina, e depois uma substituição por guanina. Quer dizer, são vários passos até chegar àquela troca, ou até aquela troca ter se fixado naquela posição, né? Então, a parcimônia ela sempre vai ficar com a explicação mais simples. Bom, houve uma substituição de um nucleotídeo de uma adenina por uma guanina, e isso se perpetuar. Então, essa é a ideia da parcimônia. A máxima verossimilhança é um método de escolha, topologia, que apresenta o maior grau de adequação a modelos de substituição. Considera que os sítios evoluem de maneira independente e que todos os sítios seguem o mesmo processo de substituição. As probabilidades de substituição não mudam com o tempo, elas podem variar entre os ramos, né? E o máxima verossimilhança é o princípio de independência. Após divergirem, as sequências evoluem de maneiras diferentes. Vantagem: menor variância em relação aos outros métodos, já que é menos afetado por erros de amostragem
e mais robusto sobre violações, né, de modelo evolutivo. A desvantagem é que ela, né, consome um grande tempo para cálculo, né? Então, né, se eu estou analisando, né, baseado na máxima verossimilhança, né, eu vou determinar, então, a topologia da árvore, o modelo de substituição e o alinhamento. Então, tudo começa com o alinhamento, esse alinhamento que ele vai, né, achar aquelas regiões que são comuns dentro de uma sequência. Depois, eu vou ter um padrão de substituição, né? Então, por exemplo, nesse segundo ponto aqui, eu tinha, né, uma troca de nucleotídeos, eu tenho timina, 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 e de repente aparece uma citosina, né? E eu vou, né, testar essa hipótese, né? Então, procurar entre essas 4 espécies quais são as mais próximas e assim fazer esse caminho evolutivo. Então, a avaliação da hipótese sobre a história evolutiva, né, leva em consideração a topologia mais o comprimento dos ramos, se dá pela probabilidade de um dado modelo de substituição e a árvore, sendo que ambos devem corresponder ao dado observado. Assim, dado um modelo e um conjunto de dados, podemos estimar uma árvore. Então, a partir do alinhamento, né, eu vou ter um modelo de substituição, eu vou encontrar aquele modelo que mais está relacionado a esse padrão de substituição e, frente a esse modelo de substituição, eu vou determinar a topologia da árvore. Então, vejam só como tudo, né, na filogenia está baseado no alinhamento. Então, o alinhamento é a base para se ter uma topologia adequada. Bom, outro termo que aparece, né, nas análises filogenéticas e muitas pessoas confundem é o bootstrap, que nada mais é que um teste estatístico para medir o grau de suporte dos nós nas árvores filogenéticas, né? E esse valor do bootstrap, ele representa o número de vezes que o agrupamento ocorreu nas replicações, né? E a gente vai ter um valor de bootstrap para cada nó, né? Então, por exemplo, quando eu olho aqui para 99, significa que 99% das vezes que essa topologia ela foi testada, essas duas espécies elas se mantiveram nesses mesmos ramos, né? Aqui eu tenho um valor de bootstrap de 38, quer dizer, ele está em dúvida se essas duas espécies elas ficam aqui ou se há uma troca aqui. Então, por isso que esse valor é baixo, né? E na maioria das vezes aqui, em outros casos, eu tenho 100%, quer dizer, não houve dúvida. E a gente vê muitas pessoas fazendo confusão, né? Usando valores de bootstrap como se fosse valor de identidade entre as sequências. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Significa, esse valor de bootstrap é importante para a gente analisar esse grau de certeza entre a posição das espécies na árvore filogenética. Aplicações da filogenia, eu sempre gosto de dar esse exemplo dela, que é lá da década de 90, numa época que o diagnóstico de HIV ele era praticamente uma sentença de morte, né, para as pessoas, porque a gente ainda não tinha, né, o coquetel anti-HIV, né? Então, esse é um caso de um dentista que ele é HIV positivo e ele começou a transmitir o vírus de maneira proposital para os seus pacientes, né? Isso aconteceu na Flórida, lá na década de 90, e depois, né, para provar que era o dentista que estava transmitindo o vírus para os seus pacientes, eles fizeram, então, uma análise pirogenética e mostraram, né, que essa sequência, né, do vírus que infectava o dentista era próxima, né, dos pacientes que também eram HIV positivo, que eram pacientes dele que se infectaram, então, durante o tratamento, né, dentário. Né? Então, esse é um caso que chocou bastante, né, a todos devido a essa questão aqui. Sim, a gente pode contrair HIV no dentista, né? Então, por isso que tem que se tomar todos os cuidados aí. Outra aplicação, né, eu já comentei sobre isso, né? Então, na era pré-molecular, né, se pensava que os macacos eles formavam um clado separado dos humanos, né, que eles divergiram aí entre 15 a 30 milhões de anos e através do DNA mitocondrial se viu, né, que bonobos e chimpanzés são mais relacionados a humanos do que gorilas, né? Mas eles, né, existe na verdade uma espécie comum, né, há um evento de especiação aqui, uma espécie comum a todos esses primatas.
Bom, e vamos fazer agora um exercício, né? Então, olha só, se a gente pegar uma região conservada de 46 nucleotídeos, né, de Neandertal, humanos, chimpanzés e gorilas e orangotangos, e se a gente alinhar essas sequências, a gente vai ver que há um padrão, né, de grau de identidade entre elas, onde está vermelho é onde há mudanças, né, trocas de nucleotídeos. Então, eu posso pegar esse padrão e essas trocas de nucleotídeos e calcular, então, né, fazer uma matriz, por exemplo, né, então, entre Neandertal, eu não tenho nenhuma troca de nucleotídeo. Entre humano e Neandertal, eu tenho 3 diferenças aqui entre humanos e Neandertais. Entre Neandertais e chimpanzé, eu tenho 4 diferenças, né? E assim sucessivamente. Eu vou avaliando cada uma, né, dessas diferenças entre cada espécies e vou montando essa matriz. Depois, eu posso calcular a distância para cada grupo de espécies, né? Então, chimpanzés e humanos é 5, chimpanzés e Neandertal é 4, então 4 mais 5 dividido por 2 é 4,5. Né? Então, essa é a distância entre essas 3 espécies. Aí eu vou fazer isso para 4 espécies e assim sucessivamente eu vou evoluindo na diferença entre essas matrizes. Depois que eu analisar todas essas diferenças matemáticas entre esse grupo, né, de espécies, eu vou dividir esses valores pelo número total de nucleotídeos e eu vou encontrar uma diferença proporcional entre cada uma dos grupos das espécies. E baseado nessa diferença proporcional, eu vou começar a montar meus ramos. Então, qual que são as espécies que apresentam menor diferença proporcional? Neandertal e humano. Então, consequentemente, na árvore filogenética, eles vão ficar mais próximos. Depois Neandertal, humano e chimpanzé. Então, aqui eu vou ter chimpanzé. Depois eu vou ter gorila, né? E, por fim, eu vou ter o orangotango, né? Então, vejam que esses ramos, eles foram determinados conforme esse padrão de similaridade entre as sequências de nucleotídeos. Então, essas diferenças, elas que vão determinar um cálculo matemático por trás disso aqui, para determinar, então, esse padrão. Bom, agora vamos praticar. Então, o que a gente vai fazer? Vai buscar sequências de um gene conservado, de uma espécie. Eu sugeri aqui a polimerase dos herpes vírus humano. Nós temos 8 herpes vírus humano, aí a gente pode buscar, então, essa mesma região da polimerase. Alinhar essas sequências utilizando o Genius ou outra ferramenta online, por exemplo, o MAFT. Utilizar o alinhamento no Mega, né, a gente já tem o Mega 11, né, para construir a árvore filogenética, e a gente vai usar o método, né, de substituição de nucleotídeo, né, na verdade, o método de agrupamento Neibel-Journe e o parâmetro de substituição de nucleotídeos Kimura-2 para montar essa árvore. Então, eu começo indo lá e buscando, então, o genoma completo. Então, nesse genoma completo, eu vou buscar a região que codifica a polimerase. Tem que tomar cuidado que eu tenho mais de uma região, né, que codifica a polimerase. Eu tenho que sempre pegar a mesma região para os diferentes herpes vírus. Sugestões de leitura, né, e gostaria de agradecer a atenção. Então, vamos lá para a aula. E aí, Paula, tudo tranquilo? Certo, professor. Só eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu uso um outro programa para alinhamento e ele também tem essa possibilidade de fazer a filogenia. Eu posso usar ele? Pode usar o que você está acostumado, não tem problema, tá? Tem programas que até são mais friendly user, né? Não tem problema. O importante é fazer esse teste aí, né? Então, pode ir lá pegar o mesmo gene de várias espécies, alinhar para montar essa árvore, tá? No final, aqui após essa aula, você vai receber um teste relacionado a isso. E depois a gente vai montar também, determinar alguns horários, quando o cronograma se normalizar, para tirar dúvidas sobre essas etapas aí. Provavelmente, quando o pessoal for fazer, vão surgir dúvidas, e aí a gente discute e aprende, né, entre o grupo aí. Tá bom? Perfeito. Certinho, então, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço e mantemos contato. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.